ተመናለው ልቤን አበረታለው ቀና ብዬ ሄዳለው ከዋሻው እወጣለው። O novo rosto de Deus. Anuncio, exulta de alegria. Cristo vive e quer-te vivo. Já não voltaram a ser os mesmos. O encontro com Jesus, cheio de vida após a sua execução, transformou totalmente os seus discípulos. Começaram a ver tudo de uma nova forma. Deus era o ressuscitador de Jesus. Rapidamente retiraram as consequências. E a primeira consequência é que Deus é amigo da vida. Não havia agora nenhuma dúvida. O que Jesus tinha dito era verdade. Deus não é um Deus dos mortos, mas sim de vivos. Os homens podem destruir a vida de 1000 maneiras, mas se Deus ressuscitou Jesus, isto significa que Ele só quer a vida para os seus filhos e filhas. Não estamos sós nem perdidos perante a morte. Podemos contar com um Pai que, acima de tudo, mesmo acima da morte, nos quer ver cheios de vida. A partir de agora, só há uma forma cristã de viver, e resume-se assim: colocar a vida onde outros põem a morte. Pela humanidade, mas esse não foi o fim do enredo. Ele venceu a morte por mim e por ti. Não deixes que fique em segredo. A segunda consequência é que Deus é dos pobres. Tinha-o dito Jesus de muitas maneiras, mas não era fácil acreditar nisso. Agora é diferente. Se Deus ressuscitou Jesus, quer dizer que é verdade. Felizes os pobres porque têm Deus. A última palavra não a tem Tibério nem Pilatos. A última decisão não é de Caifás nem Anás. Deus é o último defensor dos que não interessam a ninguém. E só há uma maneira de se parecer com Ele: defender os pequenos e indefesos. Caminhamos em companhia, não podes parar, vem, vamos gritar a boa nova com alegria. Hey! Cristo vive, quer-te vivo, abandona os teus medos, jovem, acorda para a vida. A terceira consequência que os discípulos retiraram é que Deus ressuscita os crucificados. Deus reagiu à injustiça criminosa daqueles que crucificaram Jesus. Se o ressuscitou, é porque quer introduzir justiça acima de tanto abuso e crueldade que se comete no mundo. Deus não está do lado dos que crucificam, está com os crucificados. E só há uma maneira de o imitar: estar sempre junto com os que sofrem, lutar sempre contra os que fazem sofrer. Jovem, acorda para a vida. Cristo vive, quer-te vivo, leva a boa nova ao mundo, anuncia, exulta de alegria. Tens dentro de ti uma luz que brilha forte, não a queiras esconder. Mostra ao mundo e diz-lhes de onde vem esta vontade de viver. Hey! Cristo vive, quer-te vivo, abandona os teus medos,
quarta e última consequência que os discípulos retiraram da ressurreição de Jesus é que Deus secará as nossas lágrimas. Deus ressuscitou Jesus. O rejeitado por todos foi acolhido por Deus. O desprezado foi glorificado. O morto está mais vivo do que nunca. Agora sabemos como é Deus. Um dia Ele enxugará todas as nossas lágrimas e já não haverá morte, não haverá gritos nem fadigas. Tudo isso terá passado. Ele venceu a morte por mim e por ti. Não deixes que fique em segredo. Cristo vive, quer-te vivo. Abandona os teus medos. Jovem, acorda para a vida. Cristo vive, quer-te vivo. Leva a boa nova ao mundo. Anuncia, exulta de alegria. Cristo vive, quer-te vivo. Abandona os teus medos. Jovem, acorda para a vida. Reflexão adaptada de José António Pagola. Anuncia, exulta de alegria. Exulta de alegria. Anuncia, exulta de alegria. Hoje, domingo da ressurreição e da vida, da vitória da vida sobre tudo o que é morte, na nossa caminhada missionária GIM Levanta-te e Desconfina o Coração à Paz e à Fraternidade, celebramos também o Dia Mundial da Hemofilia, que se celebra desde 1989. E olhamos para a realidade da hemofilia e as graves desigualdades do seu diagnóstico e tratamento entre países ricos e pobres. Somos ajudados nesta reflexão pela notícia do Vatican News. A hemofilia é uma doença genética, presente desde o nascimento, que se manifesta nos primeiros anos de vida, caracterizada pela dificuldade de coagulação do sangue. O dia 17 de abril representa para a comunidade de hemofílicos e seus familiares um marco na busca pela melhoria da qualidade de vida dos hemofílicos de todo o mundo. Tem também como objetivo chamar a atenção sobre a importância de aumentar o acesso dos pacientes ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, que ainda é insuficiente. Classificada como uma doença rara, atinge o mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 400 mil pessoas. Neste dia, sob o respaldo da ONU, a Federação Mundial da Hemofilia pede a todos os países para dar luz a esta doença e, assim, sensibilizar a comunidade internacional e as populações locais, principalmente nos países pobres e atrasados, formando agentes de saúde locais que saibam identificar e cuidar dos doentes, evitando os perigos de morte hemorrágica e garantindo-lhes uma melhor qualidade de vida. Em uma entrevista ao Vatican News, Luigi Ambroso, hemofílico e conselheiro da Federação Italiana de Hemofílicos, fala sobre a situação de hoje. Atualmente, podemos dizer que nos países desenvolvidos a assistência é muito boa. Porém, infelizmente, na maior parte do mundo, falamos de países pobres, não há terapias para o tratamento da hemofilia. Ao falar sobre a dependência das doações de sangue, Ambroso esclarece que há muitos anos a ciência colocou à disposição vários medicamentos. Por isso, hoje, apenas 30%, talvez menos, de nós doentes, usamos produtos de derivação do sangue, portanto plasma e derivados. Mas esta percentagem está diminuindo, porque estamos entrando em uma nova era com remédios que não precisam mais de sangue. São injeções subcutâneas
com uma duração muito mais longa do que os remédios ainda usados, que nos obrigam a infusões endovenosas, que fazemos dependendo do tipo de hemofilia. Assim, com estas novas terapias, passaremos a uma pequena injeção subcutânea a cada 7 dias, mas provavelmente no futuro será a cada 15 dias. Hoje em dia, o paciente, graças aos tratamentos modernos, pode ter uma vida praticamente normal. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, diz claramente no número 189 que ainda estamos longe de uma globalização dos direitos humanos mais essenciais. E pede em vários pontos desta mesma carta encíclica que as políticas das nações sejam postas ao serviço da globalização da fraternidade e do humanismo. No meu gesto fraterno de hoje, dia de Páscoa, vou enviar por SMS ou pelas redes sociais a seguinte mensagem: nunca haverá Páscoa completa enquanto no mundo haja uma pessoa sequer a passar fome, uma pessoa apenas que morra na guerra, ou uma pessoa apenas que tenha de se refugiar sem condições mínimas de vida num país estrangeiro. Não haverá Páscoa completa enquanto não construirmos uma sociedade a viver a globalização da fraternidade. Senhor Jesus, hoje Tu nos mostras que a vida vence a morte. Tu nos revelas o Deus que é vida. Ajuda-nos a colocar sempre a vida onde outros põem a morte. Nesta Páscoa, Tu nos mostras que Deus é um Deus dos pobres. Ajuda-nos a defender sempre os pequenos e os indefesos e aceitar também que eu sou tantas vezes pequeno e indefeso. Nesta Páscoa, Tu nos revelas que Deus ressuscita os crucificados. Faz crescer no nosso coração o estar sempre junto com os que sofrem e a lutar sempre contra os que fazem sofrer. Nesta Páscoa, Tu nos ensinas que Deus secará as nossas lágrimas. Ensina-me, Senhor, a saber enxugar as minhas lágrimas com a doçura do Teu amor, para assim ser o Teu instrumento ao secar as lágrimas dos outros e dos que sofrem. Amém.